Shalom a todos! Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Estamos dando continuidade à leitura e estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, e o nosso tema tem sido o sermão profético de Jesus para os seus discípulos. Hoje nós leremos do versículo 36 ao versículo 44. No vídeo anterior, eu falei que contaria no vídeo de hoje sobre a impactante história de um tenente do exército japonês. Então, qual é a relação da história deste homem com o texto que nós vamos ler? Eu quero linkar o que nós podemos aprender com o que está relatado na Bíblia e a história deste homem. Diz assim o texto, que talvez na sua Bíblia tenha o seguinte título: Exortação à Vigilância. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o nosso Senhor. Contudo, entendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Bem, nós estamos diante de um texto que fala sobre o retorno de Jesus, fala sobre a sua segunda vinda. E eu quero destacar 2 pontos. Primeiro, nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês que Jesus voltará. Nós sabemos que ele vem, mas o Senhor não deixou registrado em nenhum texto bíblico o dia, o mês, o ano, a hora, o minuto em que Jesus vai retornar. Isso nós não sabemos. A Bíblia afirma que nem os anjos dos céus, nem mesmo Jesus sabe sobre quando se dará o seu retorno. Somente o Pai. Então, é exclusividade de Deus o momento em que Jesus retornará. Segundo ponto, nós precisamos viver com a expectativa da vinda de Jesus. Nós não podemos viver como se a vinda do Senhor estivesse ainda muito longe ou que não fosse acontecer. E o Senhor vai, nesse texto, comparar a vinda do Senhor como nos dias de Noé, que é uma comparação que o Senhor faz. Os versículos 38 e 39 nos relatam como era o tempo nos dias de Noé. Embora o Senhor não nos diga o dia, a hora, o mês, o ano que Jesus vai voltar, mas o Senhor nos fala de uma época. O Senhor nos fala de um contexto em que o Senhor vai voltar. E que contexto é esse? Quando a geração estiver parecida com a geração de Noé, então Jesus voltará. E como eram as coisas, ou como era a vida das pessoas nos dias de Noé? Todos nós conhecemos essa história,
que Deus deu uma ordem para que Noé construísse uma arca, porque viria o dilúvio. Noé pregava para a sua geração e as pessoas continuavam vivendo a sua vida, se casando, se dando em matrimônio, bebendo, comendo, sem darem crédito ao que Noé pregava. Ninguém lhe dava atenção, ou seja, as pessoas viviam sem qualquer expectativa da vinda de um dilúvio. E Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim, Gênesis capítulo 6, versículo 5, é um texto que retrata uma pequena parte de como eram os dias de Noé. Diz assim, contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, nos dias de Noé, havia uma inclinação para tudo aquilo que era da carne. As pessoas ignoravam a mensagem trazida por Noé, que era uma mensagem divina, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que trazia para as pessoas uma mensagem de arrependimento, mas também de esperança, porque a arca estava sendo preparada para aqueles que crescem na pregação de Noé. E hoje nós estamos vendo os sinais da vinda de Jesus acontecerem. E essa vinda do Senhor, ela só será inesperada, ela só será surpresa, melhor dizendo, para aqueles que não estiverem preparados. Porque Jesus vai chegar de forma inesperada. Porém, aqueles que estiverem preparados para esse evento, eles não serão pegos sem preparo, eles não serão pegos desapercebidos, não, de maneira nenhuma. Se nós aguardamos tal momento, esse momento será para nós maravilhoso, glorioso. E eu quero contar a história de um homem que eu falei ainda há pouco, um militar, um tenente do exército japonês chamado Hiro Onoda ou Iro Onoda, não sei exatamente o nome, então vamos chamá-lo pelo sobrenome que é mais fácil, Onoda. Dezembro de 1944, Segunda Guerra Mundial. Esse homem foi enviado pelo governo japonês para uma pequena ilha nas Filipinas. Semanas depois da sua chegada naquele local, alguns combatentes, ou um grupo de combatentes japoneses também foi enviado para lá, para o mesmo local que Onoda estava, porque havia o exército ou o governo americano havia bombardeado, havia atacado o Japão. Então, eles enviaram um grupo de combatentes japoneses para o mesmo local onde Onoda estava. Mas, diferentemente de Onoda, aqueles homens enviados para lá voltaram para as suas casas quando a guerra terminou. Porém, Onoda permaneceu naquela ilha durante 30 anos. E por que ele ficou lá? Porque quando a guerra terminou, o exército ou o governo japonês enviou vários jatos para sobrevoarem aquela ilha e lançarem sobre ela folhetos que tinha como conteúdo o anúncio do fim da guerra. Mas Onoda, obcecado para cumprir a sua missão, achando que a guerra ainda estava acontecendo, ele se recusava a acreditar no que estava escrito naqueles folhetos. Ele achava que eram fake news. E o exército ou o governo japonês começou a procurar ou fazer buscas para encontrar Onoda, que achava que a guerra continuava acontecendo. E até mesmo na tentativa exaustiva de encontrá-lo, enviaram fotos da sua família, da sua cidade natal, que havia sido bombardeada, mas porém agora já havia
sido reconstruída. E quando Onoda pegava essas fotos, ele achava que as fotos haviam sido alteradas, haviam sido retocadas. E ele vivia naquela expectativa, sozinho, no meio daquela selva, como se a guerra ainda estivesse acontecendo. Onoda foi dado como morto em 1959, até que em 1974, 30 anos depois de Onoda ter ido para essa ilha, ele foi encontrado e resgatado. Ele foi o último militar a voltar para sua casa depois da guerra. E isso aconteceu porque ele ficou 30 anos acreditando que uma guerra mundial ainda estava acontecendo, ignorando todas as informações, todos os sinais que lhes foram enviados. Onoda perdeu 30 anos da sua vida. Podia estar com a sua família, podia estar vivendo em um país agora restaurado, um período pós-guerra, vivendo perto dos seus amigos, enfim, poderia ter tido um outro tipo de vida se não tivesse ignorado todas as informações que o governo do seu país, que o seu líder haviam enviado para ele. Então, a mensagem que fica para nós dessa história e do texto que nós lemos é para nós não ignorarmos os sinais a respeito da vinda de Cristo. Quando nós ignoramos, isso pode trazer prejuízos para a nossa vida. Então, nós temos a história de Noé, nós temos a história de Onoda e nós temos também e principalmente a vinda do Senhor Jesus. Que não sejamos como a geração de Noé, que não tenhamos a postura que Onoda teve, mas que nós possamos estar vigilante, melhor dizendo, que possamos estar vigilantes para a qualquer momento o Senhor vir para buscar a sua igreja.